Queridos biteiros em alta velocidade, tudo bem com vocês? Enquanto não sabemos se haverá ou não Jogos Olímpicos em Tóquio nesse ano, vamos relembrar a história desse tradicional evento que influencia a humanidade há séculos e séculos, pessoal. Muitos de nós sabemos que as Olimpíadas da Era Moderna começaram em 1896, mas acreditem, a história das Olimpíadas é bem mais antiga do que isso, pessoal. Vem comigo que eu vou te contar a história dos Jogos Olímpicos em todos os tempos. Mas antes, como de costume, se você for novo por aqui, peço que você se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo e ative o sininho. Tudo jóia? Vamos que vamos, biteiros! Pessoal, os Jogos Olímpicos podem ser divididos em duas eras. A primeira é a Era dos Jogos da Antiguidade e a segunda, a Era dos Jogos Olímpicos Modernos. Pelo que se sabe, pessoal, os Jogos Olímpicos da Antiguidade datam no mínimo do ano de 776 a.C. Diferentemente dos Jogos da nossa Era Moderna, os Jogos da Antiguidade eram disputados sempre no mesmo lugar, pessoal. O Santuário da cidade de Olímpia, na Grécia, cuja provável aparência está sendo mostrada nessa figura aqui. Assim, pessoal, os Jogos Antigos eram sempre as Olimpíadas de Olímpia. O nome Olimpíadas, presumivelmente, vem do nome do local onde eram disputados os Jogos Antigos. Na antiguidade, pessoal, eram disputadas categorias como corridas de cavalos, corridas de pedestres, lutas e pentatlo. Uma exceção à regra das Olimpíadas fixadas em Olímpia foram as Olimpíadas de Roma de 80 a.C. Sula, imperador romano que está sendo mostrado aqui, saqueou o Santuário de Olímpia e mudou a sede de Olímpia para Roma em 80 a.C. Mas no ciclo seguinte, novamente a sede viria a ser o Santuário de Olímpia. Uma curiosidade sobre Roma, pessoal, é que até hoje é a única cidade a ser sede tanto da era antiga das Olimpíadas quanto na era moderna. Mas voltemos ao Santuário de Olímpia. Se vocês acham que a tradição dos Jogos da Modernidade é forte, vocês não têm ideia da força da tradição dos Jogos Antigos. Pessoal, os Jogos da Antiguidade também aconteciam de 4 em 4 anos, e foi assim durante pelo menos mais de 1000 anos, pessoal. É isso mesmo, a última Olimpíada em Olímpia foi em 392 d.C. No ano seguinte, elas seriam proibidas e pouco mais de 100 anos depois, o santuário seria destruído pelo Império Romano e as ruínas de Olímpia seriam aos poucos soterradas, pessoal. Um hiato de quase 1500 anos separava a humanidade dos Jogos Olímpicos, até que em 1852, durante uma escavação arqueológica, as ruínas do Santuário de Olímpia foram redescobertas, pessoal. A descoberta atiçou o historiador Pierre de Coubertin, que decidiu montar um plano para reviver os antigos Jogos Olímpicos. Assim, pessoal, em 1896 foi realizada a primeira Olimpíada da Era Moderna, em Atenas, na Grécia. Todos os eventos eram realizados no estádio Panatinaico, que está sendo mostrado aqui nessa figura. As categorias disputadas nas Olimpíadas de Atenas foram atletismo, ciclismo, esgrima, ginástica, halterofilismo, luta, natação, tênis e tiro. Atenas 1896, pessoal, foi o início de uma bela história que continua sendo escrita até os dias de hoje. De Atenas, em 1900, as Olimpíadas iriam para Paris, e de Paris foram para St. Louis em 1904. De St. Louis vieram as primeiras em Londres, em 1908. Estocolmo, 1912, e não teríamos Olimpíadas em 16 por causa da Primeira Guerra Mundial, pessoal. As primeiras Olimpíadas depois da Primeira Guerra foram as da Antuérpia em 1920, pessoal. Esse evento ficou marcado também pela primeira medalha de ouro do Brasil na história dos Jogos Olímpicos. Guilherme Paraense, do tiro esportivo, foi o autor da façanha, pessoal. Em 1924, as Olimpíadas voltariam a Paris e em 1928 iriam para Amsterdã. Uma curiosidade dessas duas últimas Olimpíadas, pessoal, é que foi nelas que a seleção uruguaia de futebol conquistou a alcunha de Celeste Olímpica,
consagrada com a vitória na Copa do Mundo 2 anos depois, pessoal. Depois de Amsterdã, veio Los Angeles 1932 e Berlim 1936 ficaria marcada tristemente por ter feito propaganda em prol do nazismo e por ter sido a última Olimpíada antes da Segunda Guerra Mundial, pessoal. A primeira Olimpíada após a Segunda Guerra Mundial foi Londres 1948, pessoal. Depois vieram Helsinki na Finlândia em 1952, Melbourne em 1956 e em 1960 Roma se tornou até hoje a única cidade a abrigar tanto uma Olimpíada da Antiguidade como uma da Era Moderna. Em 1964, Tóquio abrigou as Olimpíadas pela primeira vez em sua história. E em 1968 foi a vez de o México viver um período mega movimentado do ponto de vista esportivo, com Olimpíadas em 68 na Cidade do México e Copa do Mundo em 1970. Em 72 teríamos mais uma Olimpíada na Alemanha, pessoal, e novamente ela seria uma Olimpíada triste. Munique 72 ficou marcada pelo sequestro de integrantes da equipe olímpica de Israel, que foram feitos de reféns por um grupo terrorista, pessoal. A alegria voltaria em Montreal 76, apesar de o país sede, que era o Canadá, ter sido o único até hoje a não ter levado nenhuma medalha de ouro para casa, pessoal. Em 1980, os Estados Unidos iriam boicotar as Olimpíadas. Isso, pessoal, porque o mundo estava em plena Guerra Fria e os Jogos Olímpicos seriam em Moscou, na então União Soviética. Na ocasião, pessoal, o momento mais emocionante foi a cerimônia de encerramento, quando Urso Misha, o mascote dos Jogos, derramou uma lágrima pelo fim daqueles Jogos Olímpicos. Em 1984, pessoal, as Olimpíadas voltariam a Los Angeles e ficariam marcadas pelo heroísmo da maratonista suíça Gabriela Anderson-Schiess, que mesmo desidratada, fraquíssima e sem a menor condição física de completar a maratona, perseverou até o fim e quando cruzou a linha de chegada, caiu esgotada e aparentemente desacordada, pessoal. Ela não ganhou nenhuma medalha, mas a perseverança dela ficou marcada para sempre na história dos Jogos Olímpicos. Em 1988, os Jogos Olímpicos foram para Seul e em 1992 foram para Barcelona. Esta Olimpíada de Barcelona, pessoal, foi a primeira que eu acompanhei pela TV. Lembro demais do ouro da seleção de vôlei do José Roberto Guimarães, do saque mortal do Marcelo Negrão que o holandês não conseguiu defender. Foi também, pessoal, uma Olimpíada embalada pelo som de Gypsy Kings, que foi a banda principal das Olimpíadas. As Olimpíadas seguintes, pessoal, seriam centenárias e havia uma expectativa enorme que elas voltassem ao berço das Olimpíadas da Era Moderna, em Atenas. Entretanto, Atlanta levou a melhor e sediou a Olimpíada Centenária. De Atlanta veio Sydney 2000 e pela primeira vez em muitas Olimpíadas o Brasil não levou nenhuma medalha de ouro, pessoal. Em 2004, pessoal, finalmente as Olimpíadas voltaram para sua primeira cidade-sede, em Atenas, com uma cerimônia de abertura simplesmente surreal de emocionante, pessoal. Em Atenas, o Brasil voltou a conquistar medalhas de ouro, com a do vôlei masculino tendo sido a mais marcante daqueles jogos. Era a primeira dourada do vôlei desde 1992 e Giovanni estava nas duas, pessoal. Em 2008, Pequim foi a sede e o Brasil se destacou pelo ouro de Cielo na natação, até hoje o único do Brasil nas piscinas. Também foi marcante aqui, pessoal, o primeiro ouro olímpico da seleção feminina de vôlei e novamente com José Roberto Guimarães, dessa vez treinando o vôlei feminino. Em 2012, Londres foi a sede pela segunda vez, mas o grande barato seria a sede das Olimpíadas seguintes, pessoal. Pela primeira vez em toda a história dos Jogos Olímpicos, incluindo a Antiguidade e Era Moderna, a América do Sul seria sede dos Jogos Olímpicos. E em 2009, o Rio de Janeiro foi oficializado como sede das Olimpíadas de 2016. Essa Olimpíada, pessoal, teve como fator relevante o melhor desempenho do Brasil nas Olimpíadas,
com 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 6 de bronze, pessoal. O destaque maior foi para o ouro de Rafaela Silva, Thiago Braz, para o vôlei masculino e principalmente para o inédito ouro olímpico do Brasil, finalmente conquistado em casa. As grandes cerimônias de abertura e de encerramento, incluindo o acender ou apagar da bela pira olímpica brazuca, regadas com músicas populares brasileiras, também foram marcantes, pessoal. Como sabemos, pessoal, as Olimpíadas de Tóquio foram adiadas para 2021, em virtude da pandemia do coronavírus. Se realmente essas Olimpíadas forem realizadas, será a primeira vez em toda a história milenar nos Jogos Olímpicos que eles serão realizados fora do ciclo de 4 anos, inspirado pelos tempos da antiguidade. Caso Tóquio 2020 seja cancelado, é possível que Tóquio vá para 2032, pessoal. A meu ver, na situação de cancelamento das Olimpíadas de Tóquio, o melhor a fazer seria manter as de Paris em 2024 e colocar Tóquio em 2028, adiando as de Los Angeles para 2032. Caso essa ideia vá para frente, teríamos 2 celebrações de 100 anos. A primeira de Paris, que também foi a sede de 1924, e de Los Angeles, que também foi sede em 1932. Seria show, não é mesmo? Enquanto não sabemos o que vai acontecer, nos resta nos debruçarmos sobre esta bela história milenar de um evento que para sempre terá marcado a civilização humana, pessoal. É isso aí, pessoal. Peço que vocês se inscrevam no canal, dêem um like no vídeo e ativem o sininho caso não tenham feito esses 3. Ok, pessoal? Um abraço a todos!